Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, quero mostrar aí todos os livros que eu pretendo ler durante o mês de junho. Mas antes de falar sobre cada um desses livros, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Os únicos livros que eu tinha definido para minha TBR do mês de junho eram os livros de projetos em andamento aqui no canal. O primeiro deles, o Desafio de 12 Livros para 2025, e o projeto Lendo Autores Goianos. E aí eu vou apresentar esses dois livros, que inclusive tem até uma postagem no Instagram com todos os livros que serão lidos nesses dois projetos. Mas para o Desafio de 12 Livros para 2025, a leitura do mês é Piano Mecânico, do Kurt Vonnegut. Esse autor que é publicado tanto pela Intrínseca quanto pela editora Aleph. Desse autor eu já li Cama de Gato há bastante tempo, e aí eu estava com esse livro parado aqui na minha estante há alguns anos, e aí eu resolvi colocar para leitura. E aí aqui nós temos uma pequena frase que já define o sentido desse livro, que é: as máquinas mostram quem é homem e quem é moleque, vamos dizer assim. Então, estou bem ansioso para poder ler esse livro do Kurt, né, que inclusive ele é um autor assim bem renomado mundialmente. Aqui no Brasil. Ainda bem que nós temos várias das suas obras publicadas e disponíveis aqui no mercado. Esse livro aqui conta com tradução do Daniel Pelizari e foi publicado pela Intrínseca. Essa minha edição aqui é de agosto de 2020. Para o projeto Lendo Autores Goianos, durante esses primeiros 5 meses de 2025, basicamente eu li autores contemporâneos, e agora, para o mês de junho, vai ser uma autoria da literatura clássica do estado de Goiás. Então, o livro do mês vai ser o Tropas e Boiadas, do Hugo de Carvalho Ramos. Eu não estou com a minha edição aqui, mas eu vou deixar a capa aqui, por qual eu pretendo ler, que é da editora Herculano, que tem um box, inclusive, bem interessante do Hugo de Carvalho Ramos. Aí aqui tem a coletânea Tropas e Boiadas, foi publicada em 1917, apresenta uma série de contos situados no mundo agrícola e interiorano do passado. Com recursos da oralidade, os textos do escritor remetem à arte de contar causos em narrativas encaixadas em meio a retratos e paisagens que evitam o clichê regionalista ou personagens planos. Para além da originalidade dos temas abordados, esses contos paisagens recriam o léxico dos boiadeiros e trazem a estética do grotesco. Agora, eu peguei aqui 7 livros, e aí por que eu resolvi escolher esses 7 livros? Porque acabou que eu ganhei todos eles de presente no mês de maio, no dia 29 especificamente, foi o meu aniversário, e aí ao longo do mês eu recebi esses livros de presente, então eu decidi que eu colocaria eles na próxima TBR. Então aqui tem 7 livros, muito provavelmente eu não devo conseguir ler todos, mas são pretensões de leituras para esse mês. Os que eu não consegui ler no mês de junho, eu vou automaticamente colocar em julho, já que são presentes, eu acho que vale muito a pena priorizar essas leituras. Então, eu vou falando aqui e lendo a sinopse de cada um, para que vocês possam conhecer. O primeiro deles é Uma Confissão, do Tolstói, que está nessa edição aqui, que foi publicado pela Mundo Cristão, e aqui está dizendo que é a tradução e apresentação do Rubens Figueiredo. Temos aqui: Uma Confissão registra a intensa crise de fé de Tolstói, quando em 1879, já tendo escrito 2 das mais aclamadas obras da literatura universal, Guerra e Paz e Ana Karenina, ele se questiona sobre o sentido da vida, e é confrontado com sentimentos, eu não posso falar essa palavra aqui. A narrativa de sua crise e a busca por respostas estão apresentadas de maneira autêntica e não menos comovente em tradução exemplar de Rubens Figueiredo. Então essa seria aí a primeira opção de leitura. Seguindo para um livro do Dostoiévski, que é Duas Narrativas Fantásticas, Adócio e o Sonho de um Homem Ridículo, tradução do Vadir Nikitin, da editora 34. Então faz parte dessa coleção Leste, publicado pela editora. Inclusive, eles têm, basicamente, eu acredito que toda a obra do Dostoiévski é já traduzida diretamente do russo. Aí, designadas pelo próprio autor como narrativas fantásticas,
As duas novelas aqui reunidas foram publicadas pela primeira vez nas páginas do Diário de um Escritor, publicação mensal registrada por Dostoiévski entre 1876 e 1879. Em Adócio, um homem desesperado refaz, diante do cadáver da mulher, a história de seu relacionamento, tentando compreender passo a passo. Já em Um Sonho de um Homem Ridículo, o narrador, a ponto de acabar com a própria vida, adormece na poltrona diante do revólver carregado. Principia, então, um dos sonhos mais extraordinários da história da literatura, durante o qual Dostoiévski anuncia a possibilidade de uma vida utópica em outro planeta antes de seus habitantes serem contaminados pelo veneno da autoconsciência. Então essa seria a segunda opção, um livro que me parece bem pesado. E aí, o Diário de Viagem, do Alberto Camus. Albert Camus foi um jornalista, filósofo e escritor francês, nascido na Argélia em 1913. Seus trabalhos contribuíram com o nascimento da corrente de pensamento conhecida como absurdismo. Um dos grandes autores do século XX, Camus recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, 3 anos antes de sua morte. Entre suas maiores obras estão O Estrangeiro, A Peste e A Queda. Então, uma das opções de leitura. Outro livro também que eu já tinha bastante interesse em ler, e ainda bem que eu ganhei de presente, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, né? Aqui nós não temos a sinopse, o que já é proposital, mas esse é um livro que, na verdade, ele dispensa comentários e muita gente, na verdade, eu acredito que existem um público totalmente 50%. Ou você gosta muito desse livro, ou você realmente não gosta. Então, às vezes você conversa com algumas pessoas sobre a obra do Salinger e é unânime de você sempre encontrar essas opiniões opostas. Então, essa edição aqui, ela é publicada pela editora Todavia, e aí foi traduzido pelo Caetano Galindo. Agora, me sobram mais 3 opções, aí aqui são livros um pouco, não são calhamaços, mas são livros um pouco grandes, então vou ter que ser bem focado para conseguir dar conta, mas se não ler em junho, vai para julho com certeza. E aí esse aqui, que é Babel ou a Necessidade de Violência, da R.F. Wang. Eu tenho aqui dela A Impostora e tenho aquele primeiro livro da Guerra da Papoula, e esse aqui é um livro bem premiado, a autora é bem premiada, né? Então um pouco aqui da sinopse: o poder não estava na ponta de uma pena, o poder não trabalhava contra os próprios interesses, o poder só podia ser subjugado por meio de atos de desobediência, impossíveis de serem ignorados com força bruta e implacável com violência. Então esse livro, ele é publicado pela editora Intrínseca, e aí a tradução é da Marina Vargas, também vai para minha pequena TBR do mês. E aí, aqui 2 livros do Essa de Queiroz, um bem famoso, que é O Primo Basílio, que eu ganhei aqui nessa edição da Príncipe, tem até questões de vestibular e o texto está integral. Acabou-se, sentia-se resoluta, ia falar a Sebastião. No fim era que lhe restava contar ela tudo a Sebastião, ou que a outra contasse tudo a seu marido. Impossível hesitar. Depois podia atenuar, dizer que fora só uma correspondência platônica. A partida de Basílio, além disso, fazia daquele erro um fato passado, quase antigo, e Sebastião era tão amigo dela. Então aqui nós temos uma das obras mais conhecidas do Essa de Queiroz, e aí nessa edição, que eu acho super confortável, da editora Príncipes. Agora, por fim, eu tenho aqui O Crime do Padre Amaro, também do Essa de Queiroz, que também nessa edição da Príncipes, acho que bem confortável também. Já li alguns livros que foram publicados por essa editora e não tenho o que reclamar assim da edição. No domingo seguinte à missa das 9 horas, na Sé, Amaro, ao subir para o altar entre as devotas que se arredavam, viu de relance Amélia ao pé da mãe com seu vestido de seda preta de largos folhos. Cerrou um momento os olhos e mal podia sustentar o cálice com as mãos trêmulas. Então, tá aqui o livro, e aí encerrando essa minha TBR um tanto quanto pretensiosa para o mês de junho. Então, só recapitulando quais os livros vão entrar aí na minha TBR do mês de junho. O primeiro deles é
O Piano Mecânico, do Kurt Vonnegut, esse aqui é publicado pela editora Intrínseca. Para o projeto Lendo Autores Goianos, Tropas e Boiadas, que foi publicado, a edição que eu pretendo ler pela editora Herculano, mas é do autor aí, Hugo de Carvalho Ramos, um autor clássico da literatura goiana. Temos aqui Diários de Viagem, do Alberto Camus, esse livro aqui é publicado pela editora Record. Duas narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski, pela editora 34. Tem aqui também Uma Confissão de Tolstói, pela editora Mundo Cristão. O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, pela Todavia. Aqui, Babel ou a Necessidade de Violência, da R.F. Fong, pela editora Intrínseca. E temos aqui também O Primo Basílio, do Essa de Queiroz, e O Crime do Padre Amaro, do Essa de Queiroz também, ambos publicados pela editora Príncipes. Bom, para finalizar essa, de verdade agora, a TBR do mês de junho, só gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e vai fazer com que o Recomendo Ler cresça e chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. São vídeos de resenhas, tá saindo aí a minha Bookshelf Tour em partes e alguns unboxings, estou tentando trazer alguns conteúdos diferentes, mas via de regra, na quarta-feira são vídeos de resenha e aí no domingo vídeos de TBR, ou as leituras que eu já fiz, book haul. Então tem uma vasta lista de opções de vídeos para que vocês possam ver. Deixa nos comentários quais serão os livros que vocês pretendem ler durante o mês de junho de 2025. Eu vou querer saber aí essa lista de livros que vocês pretendem ler. E, para finalizar de verdade, quero agradecer demais para você que fica até o final do vídeo e assiste esse conteúdo completo. Muito obrigado de verdade e até o próximo.